Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Como é que estão os estudos? Estão preparados para mais uma aula de Direito Eleitoral? Bora para as nossas questões, reta final. Hoje nós vamos falar sobre Ministério Público Eleitoral. Nós temos um tópico no edital para a AJJ que exige o conhecimento sobre o Ministério Público Eleitoral. Ok? Como que acontece a atuação do Ministério Público junto aos órgãos da Justiça Eleitoral. Nós vamos ter a atuação do Ministério Público junto ao TSE, junto aos TREs e também junto aos juízes e juntas eleitorais. É importante que nós conheçamos essa atuação como fiscal da lei, atuação também como legitimado nas diversas ações eleitorais que nós temos. Então é importante o estudo sobre o Ministério Público Eleitoral, ok? Você que não é o nosso aluno ainda do curso de reta final, vai acessar, vai ter acesso a um pedacinho desta aula. Para ter acesso à aula na integralidade, como de praxe, tem que adquirir o curso completo, tá bom? Então vocês vão perceber que em determinado momento, você que não é aluno, a aula se corta. Então para ter acesso a toda a aula e as aulas anteriores e as futuras, tem que adquirir o curso no site eleitoralcombruno.com.br. Sem mais delongas, né, como no direito acontece muito, vamos então para a nossa primeira questão sobre o Ministério Público Eleitoral. Então, vamos aqui aumentar um pouquinho a tela e vejamos o que diz essa questão que foi cobrada em 2023 pela banca Sebrasp. É o tópico 6, tá? Para você se localizar no edital, é o tópico 6 para a JAJ. Bora lá? Os membros, deixa eu só mudar a cor do meu pincel, os membros do Ministério Público Eleitoral não se submetem à vedação de filiação partidária, independentemente do prazo de desincompatibilização. O que eu quero saber aqui é o seguinte: os membros do Ministério Público Eleitoral, primeiramente, eles se submetem ou não à vedação de filiação? Eles podem ou não se filiar a partido político? Bom, essa alternativa ela está errada. E vocês vão ver o seguinte: os membros do Ministério Público Eleitoral, eles vão sim se submeter à vedação de filiação partidária e também ao prazo de desincompatibilização. Então nós temos aqui dois problemas na questão. Primeiro, sim, se submetem à vedação da filiação e também se submetem à desincompatibilização. Quando a gente vai lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, a linha E do texto constitucional, nós temos assim: o Ministério Público abrange, que é o texto do 128. Parágrafo 5º, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente aos seus membros. Inciso 2º, as seguintes vedações: a linha E, exercer atividade político-partidária. Então, primeiramente, vamos anotar aqui no nosso slide, né, que nós temos o artigo 128, o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, fala sobre a vedação à filiação partidária aos membros do Ministério Público. Ok? Bom, nós temos ainda um outro dispositivo que vai nos ajudar bastante, mas aí nós vamos ter que ir para a Lei Complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades. Lá no artigo 1º, inciso 4º, a linha B, e inciso 2º, a linha J, nós temos que serão inelegíveis, por exemplo, inciso 2º, para presidente e vice-presidente da República, a linha J, os que, membros do MP, não se tenham afastado das suas funções até 6 meses anteriores ao pleito. Aí lá no inciso 4º,
para prefeito e vice, membros do MP e defensoria em exercício na comarca, nos 4 meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais. Então, nós temos uma prova, aqui é Constituição, e aqui é Lei Complementar 64 de 90. Vamos anotar aqui, é o artigo 1º, só para a gente poder se localizar. Inciso 2º, a linha J, e artigo 1º, inciso 4º, a linha B. E aqui nós vamos ter a exigência de desincompatibilização. Então, quando a questão ela fala, então deixa eu só anotar aqui, desincompatibilização. Então, quando a questão fala que não, independentemente do prazo de desincompatibilização, comete outro erro. Então, nós temos uma vedação aos membros do Ministério Público de se filiar a partido político e nós temos uma exigência de desincompatibilização à disputa de determinados cargos. Portanto, a nossa questãozinha número 1 está errada. Entendido essa primeira questão? Tranquila? Sim? Então, vamos avançar agora para o nosso segundo comando. A segunda questãozinha, ela foi cobrada em 2023 também pela banca Sebrasp, tá? E diz o seguinte: a atuação do Ministério Público Eleitoral perante o TSE é de competência do promotor eleitoral. Então, como eu comecei no início da aula, os membros do Ministério Público Eleitoral, eles atuarão perante os órgãos da Justiça Eleitoral. Então, nós temos membros que vão atuar perante o TSE, eu tenho membro que vai atuar perante o TRE e tenho membro que vai atuar perante os juízes e juntas eleitorais. Perante o Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos ter uma atuação, veja, do Procurador-Geral da República. O PGR, ele já é, né, o chefe e integra o Ministério Público da União, ele vai exercer a função de Procurador-Geral Eleitoral. Então, quem é o meu Procurador-Geral Eleitoral que atua junto ao TSE? É um Procurador-Geral da República, certo? Então, vamos anotar isso? Então, nós temos aqui perante o TSE, nós vamos ter a atuação do PGR, que vai ser o nosso Procurador-Geral Eleitoral. Ok? Entendido? Bom, perante os tribunais regionais eleitorais, vai acontecer de uma forma diferente. A atuação dos membros do Ministério Público Eleitoral vai ser competência dos procuradores regionais eleitorais. Os procuradores regionais eleitorais, eles serão, e aqui a gente pode observar, é um procurador da República. Enquanto perante o TSE nós temos um procurador-geral da República, perante os TREs, um procurador da República que integra o Ministério Público Federal. Vamos anotar? Então, perante os tribunais regionais eleitorais, nós vamos ter a atuação de um procurador regional eleitoral, que é um procurador da República. Então, deixa eu só inverter, porque eu fiz de forma diversa lá em cima, eu quero manter o padrão aqui para nós, tá? Então, nós temos aqui um procurador da República, que vai ser o procurador regional eleitoral, ok? E, por fim, nós temos o outros órgãos, que são as juntas eleitorais. Perante as juntas eleitorais, nós vamos ter a atuação de promotores eleitorais, que são promotores de justiça. Então, perante os juízes e juntas, a atuação é de competência dos promotores eleitorais, que são promotores de justiça, e esses promotores de justiça integram o Ministério Público Estadual. Anote isso daqui, porque vai surgir outras questões que com essa informação, com esse quadrinho, você consegue resolver. Ok? Então, se a gente volta para a questão, fala que a atuação do Ministério Público Eleitoral perante o TSE
é de competência do promotor eleitoral? Não. O promotor eleitoral atua perante juízes e juntas eleitorais. Por isso, questão número 2, errada. Tranquilo, né, por enquanto? Vamos para a nossa terceira questão, também ano 2023, Sebrasp. O cargo de Procurador-Geral Eleitoral